Olá, amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube. Aqui é a professora Renata Castilho, como prometido, voltando domingo para falar sobre língua portuguesa básica. E antes que eu comece, vou dar uma dica para vocês, tá? Porque, gente, assim como ter um dicionário, é bom também ter uma gramática em mãos, porque ainda mais quem trabalha com escrita, com relatórios, sempre tem que ter para tirar algumas dúvidas. Então, digo aqui, esse que eu acabei de comprar, eu tinha um, mas tive que comprar um novo, que é Gramática Essencial, do Celso Cunha, que foi revisto pela sua filha Silene Cunha, já com a nova reforma ortográfica. Então, ó, português está aqui, a gramática está aqui, então é bom vocês terem um desse, tá? Comprei pelo Mercado Livre, acho que foi no máximo 25, não lembro muito bem, mas chegou em 3 dias, então vai a dica aí. Gramática Essencial, Celso Cunha, Silene Cunha. Hoje, pessoal, o assunto vai ser o quê? Acentos, não acentuação. Por que não vai ser acentuação? Porque para falar de acentuação, eu tenho que falar de conhecimentos prévios, tenho que falar de encontros vocálicos, de consoantes, vogais. Isso requer um tempinho a mais. E tem que falar de cada regra de acentuação. Então, aqui eu vou falar sobre os acentos mesmo, para que servem apenas. Sobre a nova reforma ortográfica, sobre a acentuação, eu vou pedir que depois vocês deem uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, professora Renata Castilho, e vocês poderão... Eu falo isso porque tem amigos aqui que são do Facebook e do Instagram, então o pessoal aí do Instagram tá aí no meu canal do YouTube. Agora, quem já está assistindo esse vídeo pelo YouTube, é só ir no meu canal, é só continuar no meu canal que vocês vão achar aí os meus vídeos e vai ter aí a acentuação gráfica e a nova reforma ortográfica. Então, hoje vai ser o foco o quê? Acento e os tipos de acentos. Na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de acento. O primeiro são os tônicos, que servem para assinalar sílabas mais fortes de uma palavra. O segundo é o acento nasal, que mostra a nasalização das palavras. E o terceiro, o acento grave, que mostra a contração de 2 vogais virando uma crase. Então, são esses 3 tipos de acentos. Primeiro, gente, eu vou falar do acento tônico. Como o nome já diz, acento tônico, ele assinala qual é a sílaba tônica. Então, é assinalado qual é a sílaba tônica. Por exemplo, café. Qual que é a sílaba mais forte? O fé. Então, o E, aí é a sílaba tônica, fé. E, gente, para acentuar de acordo com a sílaba tônica, primeiro nós temos que saber qual que é a sílaba tônica. Qual que é a mais forte. Lembrando que nós temos sílabas átonas e sílabas tônicas. Em cada palavra, apenas uma sílaba tônica. As outras serão o quê? Átonas. Até aí, tudo bem, meus amores? Agora, gente, a outra coisa é classificar a sílaba tônica. Nós temos aí oxítona quando for a última, paroxítona quando for a penúltima e a proparoxítona quando for a antepenúltima, sempre de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima. Você descobrindo, aí tem os monossílabos tônicos quando são fortes, que é uma sílaba só, e os átomos quando são fracos. Agora, gente, além de saber qual é a sílaba tônica, eu tenho que saber qual é a regra de cada sílaba tônica. Vai ter regra para paroxítonas, vai ter regras para as paroxítonas, para as proparoxítonas e também para os monossílabos. E também para os ditongos e hiatos. Por isso que eu falei que não dá para falar tudo de uma vez de acentuação aqui, porque é um tema muito extenso. Mas eu fiz um vídeo lá no YouTube, vocês podem ver. E por último, nós temos que saber a terminação de cada palavra. Porque, por exemplo, oxítonas terminadas em E são acentuadas. Café. Por que eu sei isto? Porque eu fui na terminação, eu descobri que café é a oxítona e fui olhar as regras oxítonas pela gramática. Então, gente, é necessário saber algumas coisas. Então, o que é o acento tônico? O foco é esse, falar o que é os acentos. O acento tônico é aquele que assinala o quê? A sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. E também temos os sons, acentos nasais.
Mas antes de falar de acentos nasais, eu quero falar primeiro de sons orais e sons nasais. Nós temos na língua portuguesa 2 tipos de som, orais e nasais. O que são os orais? Que saem apenas pela boca. Por exemplo, se eu falar pai, saiu apenas pela boca. Café, apenas pela boca. Agora, tem alguns sons que saem pelo nariz, que são sons nasais. Mãe! Perceberam que saiu pelo nariz? Eu até brinco com meus alunos que falam, segura o nariz, eles ficam todos... Daí que acontece? Agora, para fazer eles pararem de tirar o dedo do nariz, é difícil, mas é até uma técnica legal. E quais são os sons nasais que saem pelo nariz? Primeiro, quando tem o ui, por exemplo, muito, aí é um som nasal. E quando tem M ou N com vogal, por exemplo, amam, o an no final é um som nasal. Tanto, gente, que aí vai ser um ditongo, tá? Porque esse M é como se fosse uma semivogal, tá prolongando o som da vogal. Então, amam. Então, terminadas em an, em en, em an e em en com N. Até aí é o som nasal. E temos o que é acentuado, que é o tio. Tio não é um acento tônico, é um acento que? Nasal. Aí que eu chego. Cada palavra tem apenas um acento que fica na sílaba tônica. E o tio não é um acento tônico, tá? Então, não é contabilizado como acento. Ele é um acento que? Nasal, para nasalizar. Então, mãe, mãe, pão. Então, aí vão ser o quê? Acentos nasais. Então, tio não é acento tônico. É apenas um acento que? Nasal. E, gente, temos também a crase, o acento grave. Como o nome já diz, é a crase. A crase, ela entra para quê? Ela acontece quando temos duas vogais iguais com o mesmo som. Por exemplo, vou para a casa. Percebeu que eu tenho uma preposição aí que é o a, que indica direção, e temos também o artigo a. Eu vou a padaria. Para não ter que ficar falando a padaria, o que eu uso? Crase. Então, aí eu coloco a crase. Eu vou à padaria, eu coloco o acento grave. Certo? E além do acento... E quando eu falo acento tônico, tá? Eu esqueci de falar do que tem 5 flexo, que é o som mais grave, mas não chega a ser assim. E o agudo, que o nome já diz, que é mais agudo. Mas voltando. Então, temos também o acento grave, que indica a crase, que é a junção de duas vogais. Uma delas sendo preposição e outra sendo artigo. Por exemplo, eu vou à padaria. Se você quer saber, gente, se isso é uma crase ou não, troca a palavra por uma masculina. Também a crase tem algumas regras que não vou poder passar todas, tá? Então, vou ter que ter uma aula só sobre crase que eu farei posteriormente. Mas vamos aí. Uma dica para aliviar o problema rápido sobre saber se é crase ou não. Você vai lá, vou a padaria, não é? Troca esse padaria por mercado. Vou o mercado. Aí vai ter a preposição com o artigo o masculino. Se eu conseguir trocar e virou a o, quer dizer que aquilo lá tem crase. Tudo bem? Então, gente, foi mais para falar o que são acentos, tá? O que são acentos graves, o que são acentos tônicos e o que são sons orais e sons nasais. E na próxima semana eu volto com mais dicas, tá? Estudem, vejam a gramática, tá? E nos vemos no próximo domingo. Então, tchau!